Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Somos Mais Que Um, o nosso bate-papo sobre carreira, sobre trilha, sobre caminhos profissionais. Eu gosto sempre de trazer pessoas diferentes para falar de temas diferentes, de carreiras diferentes, de caminhos diferentes, mas com uma certa frequência, eu vou falar aqui com a Monize e vou apresentá-la daqui a pouco, eu trago pessoas de RH. Por que eu gosto de trazer pessoas da área de recursos humanos? Primeiro que eu atuo na Associação Brasileira de RH, na BRH aqui de São Paulo, de Noroeste Paulista, mas mais do que isso, porque eu acho que os profissionais de RH, né, eles têm os dois lados da visão da carreira. Né? Tem a própria carreira, você vai falar um pouco sobre isso, e tem também olhar para a carreira das outras pessoas, ajudar no desenvolvimento profissional, né, das pessoas, e esse papel que muitas vezes a empresa tem, mas também lembrando sempre que as pessoas têm um papel na sua carreira, né, que é fundamental. Então eu estou recebendo aqui a Monize Perini, que atua na área de recursos humanos, gestão de pessoas, na Faculdade Metropolitana. E, bom, primeiro eu te agradecer por estar aqui no sábado, é um privilégio receber as pessoas aqui, porque, né, a pessoa tem que se dedicar a vir aqui no sábado. Queria que você contasse um pouco a sua história. Eu sei que você não começou no RH, né? E como que você chegou até aqui, para aí eu vou pegando alguns pontos para a gente discutir a partir da sua experiência. Ok. Primeiramente, queria agradecer, Cachito, pela oportunidade, pelo convite. É um prazer estar aqui. Eu espero que a gente possa contribuir com o pessoal que está nos ouvindo, né, nos acompanhando. Bom, eu sou a Monize, tenho 27 anos. Minha trajetória profissional, né, ela começou há muito tempo atrás, né, já tenho 13 anos. Então você começou criança. Criança, né, com 14 anos, né, uma criança. E eu comecei ali como atendente de lanchonete, fazia desde o preparo dos alimentos até o atendimento, né, do pessoal que ia na lanchonete. Depois eu fui, né, tentando me encontrar, né, eu fui recepcionista, fui também aprendiz em uma indústria farmacêutica, né, e eu sempre tive essa gana, né, de ser independente. Eu tinha o espelho em casa, tenho o espelho da minha mãe, né, que também sempre foi muito para frente, e eu sempre conciliei trabalho com estudo, né, até hoje é assim. Estou cursando a minha segunda graduação, né, que é psicologia, depois Que vou legal. comentar. Vamos falar disso, com certeza. E aí, né, eu fui tendo essa atuação na minha adolescência, fui assistente administrativo, e isso me deu uma base sólida da operação, né, Não, do executar. você vai falar de gestão de pessoas, né? E essa experiência que você teve de atendente de lanchonete, de recepção, isso dá uma vivência de gestão de pessoas que é absurda, né? Porque lidar com o cliente é complicado. Com certeza. E eu fui operadora de cobrança também. Então, a resiliência, né, que a gente tanto espera das pessoas que trabalham conosco, eu desenvolvi ali. Sim. Então, foram mais de 2 anos trabalhando ali na cobrança. E aí, normalmente, né, o pessoal não quer atender a gente, está chateado. Eu, quando vou contratar, Monize, pessoas, né, eu dou consultoria para empresas da área comercial, e quando a gente vai contratar vendedores de televendas, né, vendas internas, eu sempre gosto de pegar o pessoal de cobrança, porque é um pessoal que vender para eles é fácil, né, porque... Com certeza, e a gente tem que saber argumentar, a gente tem que ter empatia também para ouvir o desabafo da pessoa, Sim. né, que tem a pessoa nervosa, tem a pessoa que chora. Exato, e a gente vai se adaptando, né, e isso foi ótimo, excelente, assim, para eu desenvolver a minha comunicação, sempre fui muito tímida. Nossa, não parece. Jura? Sim, agora talvez acho que você já desenvolveu essa capacidade. Nossa, isso para mim era terrível, assim, conversar com as pessoas. Eu lembro que o primeiro seminário que eu apresentei na faculdade, eu travei. Ainda bem que eu estava com a minha amiga, né, que seguiu. Aí depois eu chorei, a professora me acolheu, ela falou, não, tá tudo bem, até o fim do curso você desenvolve, né. Mas, assim, sempre foi algo muito complicado. E eu pensava, gente, como eu vou trabalhar no RH se eu sou tímida desse jeito, né? Mas vai acontecendo, né? As coisas vão... Não, e é engraçado passando. Isso, a gente vai puxando os assuntos aqui e você volta no... Eu sempre falo isso, dando aula para os alunos, né, de graduação. Muitos deles têm essa vergonha, esse medo de falar.
É muito comum, aliás, a grande maioria das pessoas dão. Eu dou esse curso de oratória há muitos anos, e eu sempre falo o seguinte, né, que as escolas não desenvolvem essa competência que é fundamental. Elas desenvolvem no sentido que te coloca lá para falar, e você não sabe nem o que tem que fazer, mas assim, de preparar a pessoa, de fazer a pessoa se preparar, não existe nessa formação, e é algo tão fundamental, né, na carreira. Exato. Assim, eu não tive essa preparação, como você comentou, né, no sentido de no âmbito acadêmico, né, a gente tem ali os seminários, né, mas assim, nada muito formal, nada muito no sentido de desenvolvimento dessa pessoa, ou você nasce sendo um comunicador, sim, né, ou você vai na marra mesmo, sim, né. Eu falo, é uma competência que você pode desenvolver, deve sim, desenvolver, mas, lógico, algumas pessoas têm um pouco mais facilidade. Né? Com certeza. E eu era do contrário, né, sempre tive muita vergonha, mas graças a Deus estou trabalhando nisso. E aí, na minha adolescência ali, nos meus 17 anos, né, eu pensando, né, o que eu posso fazer, que graduação, todo jovem passa por isso, sim, né. Aliás, é o foco do nosso bate-papo aqui, sempre é esse, né. Com certeza. E existe uma cobrança muito sim, grande, né, em cima do jovem, que ele tem que saber o que ele tem que fazer, ele tem que ter isso em mente, ele tem que saber do futuro profissional. E eu passando por isso, eu falei, gente, mas não sei o que eu gosto, né? Eu não sei se eu quero direito, administração, e eu muito perdida, né? Eu tenho uma irmã adolescente também que está no último ano do ensino médio, ela está passando pela mesma coisa. Não vai mudar. Só que agora ela tem, né, o plus de ter duas irmãs que já passaram por isso, então ela está mais tranquila. Então eu prestei os vestibulares, né, vi no SISU que tinha o curso de gestão de recursos humanos no Instituto Federal aqui na região. Aí eu pensei, eu falei, o que será que o RH faz, né? Porque eu já trabalhava, já estava, né, no mercado de trabalho, mas a visão que eu tinha era daquela pessoa que me recepcionava, depois ela ficava na salinha dela. Ela tirava minhas dúvidas de vez em quando, mas o que ela faz, né? Falei, bom, eu sempre atendi pessoas, sempre lidei com pessoas, então deve ser isso, vou lá. E comecei a fazer o curso. E me apaixonei, assim, eu adorei todas as matérias, com exceção das de exatas, que eu não gosto de DP. Não, isso aí é interessante o que você falou. Eu já discuti isso aqui algumas vezes com outras pessoas de RH. Existe uma confusão sobre o que é o RH, né? Primeiro que se mistura RH com DP, que são duas coisas diferentes, são duas atividades diferentes, mas que na maioria das empresas estão juntas porque se parte do princípio que tudo é gente, mas não é, né? São duas coisas diferentes. E o RH acaba tendo pessoas, você vai falar sobre a sua formação agora em psicologia daqui a pouco, mas assim, você tem na área de DP advogados, contadores, pessoal da área financeira, porque é imposto, é pagar coisa, fazer conta. Você tem, principalmente na área de recrutamento e seleção, psicólogos, precisam ser psicólogos, né? Mas você tem, por exemplo, na área de treinamento e desenvolvimento, você tem educadores, né? Cada área precisa, e tudo está dentro do RH, né? Exato, né? É muito variado e a gente não tem dimensão realmente até entrar no RH, nem na graduação, como você comentou, não é ensinado isso, né? Então a gente vai entender quando a gente entra mesmo. E hoje eu percebo isso, né, que eu tenho contato com os advogados, o corpo jurídico, né, tenho contato com psicólogos, na equipe tem psicólogo, então a gente vai aprendendo no dia a dia, né, mas aí retornando, né, eu fiz ali a graduação em RH, né, terminei, e durante a graduação eu fui tentando, fui mandando currículo, eu falei, não, eu gosto tanto, né, do curso, eu quero trabalhar na área. Mas o RH tem muito disso, ele não contrata quem não tem experiência. Por incrível que pareça, é uma área fechada. É muito engraçado fechada. Isso, né? É estranho, né? Mas realmente é muito fechado, se você não tem conhecimento, você não entra, a não ser para as vagas de estágio, né? E o que me surgiu na época era estágio, só que financeiramente era inviável para mim, né? Então eu segui, né? Continuei trabalhando, eu era assistente administrativa na época, e eu pensava, não, em algum momento eu vou conseguir alguma coisa na área.
E aí fui fazer uma pós na área de liderança, né, gestão de pessoas. Eu fiz, inclusive, na Faculdade Metropolitana, né, muitos anos antes de entrar nela. E na época eu fiz o presencial e tinha muito networking, gente que, né... A educação é fundamental para isso. É fundamental, assim, me abriu uma gama, assim, que eu não tinha conhecimento ainda. Deixa eu comentar isso aqui, olha claro. Que engraçado. Por isso que eu gosto de conversar com pessoas diferentes. Né? Uhum. Às vezes os assuntos, eles se cruzam. O Gustavo Aranha esteve aqui e a gente estava falando sobre educação, sobre a experiência dele na educação de pessoas no sistema prisional, coisa. E nós falamos sobre a importância de conhecer as pessoas e conviver com as pessoas. E falamos sobre isso, né? Quantas vezes na escola, você deve ter passado isso na graduação, você faz um grupinho e você fica o tempo todo com aquele grupinho e não conhece mais ninguém além daquele grupinho. E o Gustavo falou exatamente isso. Quem vai te contratar lá na frente são essas pessoas que te conheceram. Então você tem que aproveitar esse momento para, né, fazer relacionamento. Com certeza. E foi fundamental essa pós-presencial, porque eu tenho certeza que eu não conseguiria fazer isso se eu não estivesse ali no meio. Sim. Né? Porque você está ali com a pessoa conversando, batendo papo. Sim, você é obrigada, né, a se colocar nessa posição, né, de ser receptiva, né, e receber as pessoas. E isso é muito, muito, muito interessante, porque você sai da sua bolha, né? Então você está ali fazendo a sua pós com um médico veterinário, com enfermeira, com empreendedor. Então, e engraçado que na área de pessoas acaba tendo gente de várias formações diferentes. É muito variado, assim, são poucas pessoas de RH mesmo. A maioria, eu conheço muita gente que fez serviço social, acho que é muito do cuidado, né? Eu já entrevistei uma moça aqui, Ana Clara, que veio de serviço social e hoje está no RH. Sim, eu tenho amigas também que são do serviço social e a cara delas, assim, o RH. Então, quando a gente se abre, né, para conhecer outras pessoas, outras vivências, assim, você está se desenvolvendo demais, né? E eu acho que, assim, isso é interessante, como que eu meio que caí também no RH, foi assim, eu sempre fui da área comercial, mas chegou num momento que eu tinha uma equipe muito grande abaixo de mim e eu percebi assim, gente, eu preciso entender de gente, né? E eu fui fazer uma pós de RH para entender de gente. Eu acho que você falou, né, de ter o médico veterinário, ter o advogado, porque são pessoas que em determinado momento fazem, gente, eu tenho que entender de gente. E vai fazer uma pós de liderança, de alguma coisa. Exato. E imagino que você tinha uma equipe, né, para cuidar. Isso. Então, aquela gama de pessoas com suas personalidades, suas histórias, né, suas vivências, e você precisa entender como gestor, né? Sim, perfeito. Então, eu fiz a pós, mesmo sem ter nenhuma experiência, nada do tipo, nada em mente ainda, mas eu fiquei com aquilo na cabeça, eu vou em algum momento atuar na área, eu gostei e é isso que eu quero. E aí o tempo foi passando, em 2021 eu senti assim uma diferença significativa na minha carreira, né? Então eu fazia os processos, tudo quadradinho, né? Eu sempre tive entendimento que eu fazia parte de uma engrenagem, que o meu trabalho tinha impacto, né? Mas eu não tinha responsabilidades a ponto de, olha, se isso acontecer... Lá na frente vai dar um problema. Lá na frente vai dar um problema. Então, a nossa visão ali da operação faz ali o seu, mas, né, se caso alguma coisa acontecer, meu gestor está aqui para me ajudar, ele me salva. E não que a gente não tenha responsabilidade, né? Mas engraçado, né? Interessante isso que você falou, Maurício, porque as empresas também falham em deixar isso claro para as pessoas, né? Qual é o seu papel aqui dentro? Com certeza. Nossa, isso a gente vê demais, porque não é claro. Não é claro. Para as pessoas que estão na operação, eles não têm a noção do impacto que gera, né? E aí, em 2021, eu fui convidada para trabalhar num laboratório de pesquisa da USP, que é ligado com a FEA. E aí era eu e uma pesquisadora sênior, né? A gente tinha que cuidar do administrativo, porque o laboratório estava em expansão, já estavam com projetos aí de nível nacional.
E tinha que ter alguém para cuidar da logística, do financeiro, do RH também. E naquele momento... dentro do Supera Park? Não, né? Não. Tá. Ele fica naquelas casinhas ali da Rua Paineiras. Não, é porque tem o Supera Park, que é o centro de inovação lá dentro da USP, que lida muito com esse tipo de negócios, né, que estão crescendo rapidamente, startups e tudo mais. Então, achei que, quando você falou, achei que era dentro do Supera. Ah, sim. Não, na verdade, foi um laboratório fundado por professores da FEA, né, e aí ele cresceu muito, assim, hoje, eu acho que da época que eu saí de lá, já deve estar muito maior, com muitos pesquisadores, estagiários, né, e eles fazem pesquisas na área da educação, né, violência e criminalidade, então, eu gostava muito de trabalhar lá porque batia com os meus valores, né, a parte da educação, né, tudo isso. E aí, foi me entregue, né, uma equipe de estagiários. Então, toma, né, cuida deles, desenvolve, treina, supervisiona. Primeira vez que você falou, bom, agora é RH de verdade. Agora é RH, agora estou tendo contato com a minha área. E foi muito legal, assim, desenvolveu bastante. E eu passei a ter atividades que demandavam um pouco mais de atenção, responsabilidade. Por exemplo, eu fazia prestação de contas para instituições públicas e de terceiro setor. Então, se aquilo não for muito bem elaborado, o dinheiro não sai para o laboratório, né? Então, eu senti essa diferença na minha carreira, né? De sair ali da execução, da operação, né? Você chega, faz isso, você vai embora, faz aquilo. Fui para um local um pouco mais dinâmico que demandava muita atenção e muito cuidado da minha parte. E aí, com essa base de financeiro que eu recebi do laboratório... E você falou que não gosta de exatas, né? Não gosto, né? Mas foi me entregue no colo, tive que aceitar. E aí eu fui convidada a entrar no financeiro da faculdade. Ah, então você entrou na faculdade pelo financeiro. Pelo financeiro. E assim, já existia uma equipe estruturada, né, em Pirassununga. Eu tive todo o treinamento, estava tudo fluindo muito bem, estava fazendo as atividades que eu já tinha conhecimento, até que, né, eu era sozinha aqui em Ribeirão, né, a equipe financeira estava em Pirassununga, e eu ficava muito próxima, assim, fisicamente mesmo, do RH, das meninas. Até que a responsável pelo RH saiu, repentinamente, do nada. E aí eram ela, né, e uma assistente. E aí eu vi no olhar dessa assistente, assim, o desespero, o pânico. Falei, bom, preciso ajudar ela, né. Sentei, conversei com ela, falei, não, eu vou te ajudar. E ela, assim, não suportou. Ela saiu pouquíssimo tempo depois, mesmo eu tentando ajudar, mas não deu. E aí o RH caiu no seu colo também. O RH caiu no meu colo. Na verdade, eu, né, muito exibida, eu, muito exibida, fui atrás do RH. E aí, diante dessa situação, né, uma empresa com 300 colaboradores, né, sem RH, isso não pode acontecer. E não digo nem na parte estratégica, do operacional mesmo. Férias não pode aguardar, rescisão, admissão, folha, não pode esperar. E aí eu fui lá na porta, né, do meu diretor, o professor Antônio, falei, olha... Eu sou da área, você quer que eu te ajude, né, enquanto você não encontra uma pessoa? Eu quero. E aí fui fazendo em paralelo, financeiro e RH. E o básico mesmo, né, eu fui fazendo... Um DP quase. O DP. E não sabia nada, não tinha noção de nada, fui procurando e-mail antigo, fui procurando conversa, pedindo ajuda de colaboradores mais experientes, né, e eu fui fazendo mesmo. E aí o tempo foi passando, né, as coisas foram dando certo, tudo ok, aí eu passei a ter uma visão um pouquinho mais macro. Falei, bom, tá tudo errado, né? No primeiro momento você só assumiu o negócio. Eu só assumi, só para não parar mesmo. Depois eu comecei a ver que o buraco era mais fundo. E aí eu conversava muito com o professor Antônio, né, o CEO da empresa,
E ele me deu muita abertura, né, para colocar as coisas no lugar. Então, eu acho que se não fosse essa abertura dele, também não sei se eu conseguiria, né. Então, ele colocou a equipe de TI para me ajudar. Nós tiramos as coisas que antes eram tudo papel, tudo manual, colocamos tudo para sistema. E foi esse passo de formiguinha, 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 e até o momento, operação mesmo, né, nada de estratégico. E aí, percebendo ali, né, com base em feedbacks dos colaboradores e dos gestores, eu percebi que eu estava no caminho certo. Sim. Que aí o pessoal falava assim, olha, Monize, fazia 8 meses que eu não tinha acesso ao meu controle de ponto, agora está tudo certo. Ai, Monize, fazia tempo que eu tinha a minha questão enviada ali no WhatsApp e o RH não me respondia. Então agora você está me dando atenção. Falei, então... Estou no caminho. Estou no caminho. E aí eu fui efetivada nessa posição, né? A nossa equipe foi crescendo, fui conseguindo colocar no eixo o operacional mesmo. E aí quando eu tive tempo, né? Porque já tinha pessoas me ajudando com o operacional, aí sim eu consegui ver, né, o externo. Sim. Então, tomar decisões com base em dados, né, indicadores, isso eu passei a ver depois, conforme o tempo primeiro passou. Você tem que arrumar a operação, não tem jeito, exato, né? Antes de você entrar no estratégico, eu acho que é legal a gente conversar do estratégico agora, mas eu queria voltar em algumas coisas que você falou que eu achei super interessante, né? Um dos objetivos desse podcast sempre foi falar com o jovem que está escolhendo o caminho, aquele jovem dos 17 anos que você falou, que você passou por isso, hoje sua irmã está passando, porque, como você bem disse, né, existe uma pressão muito grande da família, da sociedade, dos amigos, da escola, e você não sabe o que você quer, né? Você não está pronto para isso. Mas o que a sua história mostra também é isso, né? Porque depois você vai contar que agora você está fazendo psicologia, porque eu acho que sentiu essa necessidade na gestão das pessoas, é que a escolha que você fizer ali aos 17 anos também não é para o resto da vida, né? Exato. E outra coisa que interessante no que você falou é que às vezes as pessoas têm ilusão, e essa é uma ilusão muito grande, que assim, eu vou fazer o curso e acabou, minha vida está resolvida, eu vou no outro dia ser gerente de RH, ou gerente financeiro, e não é assim, né? Quem faz o nosso caminho, eu sempre digo que o curso superior, ele é uma chave importante, ele te abre a porta, porque sem ele você não conseguiria fazer, né? Não conseguiria entrar por essa porta, mas você que foi lá buscar uma aposta para poder fazer relacionamento, se foi você que foi lá bater na porta do CEO para poder falar, posso ajudar, né? Porque eu vejo uma postura hoje, Moniz, e isso é uma crítica que hoje os profissionais de RH têm feito, principalmente a geração Z, eu faço isso, a minha função é essa e eu não vou fazer nada além disso, né? E a gente só tem oportunidades profissionais quando você sai dessa zona, né? Quando você fala, não, eu faço isso, mas eu queria fazer isso aqui, como é que eu vou para esse caminho, né? Não, com certeza. Você falou duas coisas interessantes, né, que eu queria trazer. A primeira me formei, fiz minha parte, quero a minha gerência, né? Eu tinha essa visão enquanto jovem, né? E eu pensava, ainda sou, mas antes, né, eu pensava muito sobre isso. Nossa, eu me esforcei tanto, né, me dediquei, eu fui lá, eu fiz a graduação, né, por que eu não consegui na área? E aí eu não entendia, não via, né, com os óculos do RH, que hoje eu entendo, né, e isso é muito do jovem, né, a nossa geração é imediatista, a gente quer tudo para ontem, tudo muito rápido. O outro gancho que eu queria pegar do que você falou, né, de não esperar, né, fazer acontecer, né, e não fazer só o básico, né, eu percebo, né, nas equipes, né, tanto na minha equipe quanto nas outras, né, eu vejo muito isso no pessoal, de olha, eu estou fazendo o que você me mandou, né, estou cuidando aqui, estou fazendo minha parte, né. Eu entendo que o operacional, como você disse, né, tem ali as coisas que você tem que fazer, eu entro aqui, saio aqui, mas eu sinto falta dessa vontade de falar, eu faço aqui, mas tem mais alguma coisa que eu possa fazer, né? Vai além, e a maioria das pessoas não conseguem compreender
isso, né? Então eu percebo que né, uma vez eu até passei um feedback para uma colaboradora, né, e eu falei, eu esperava mais, né, e aí ela me falou, nossa, mas como? Se eu estou fazendo tudo que você me pede, né? Então, é complicado a gente colocar isso na mente das pessoas, né, que fazer além, né, não quer dizer que você vai se sobrecarregar, não quer dizer que você vai, enfim. Então, esse ponto eu acho que é importante isso que você está falando. As pessoas falam assim, não, eu vou me oferecer, e aí vão me dar um tanto de coisa para eu fazer, e eu não estou querendo trabalhar mais. E por isso que eu gosto de falar com pessoas de RH, e por isso que eu trago sempre pessoas de RH, por isso, porque assim, a gente vive os dois lados no RH, né? Você tem que viver a sua carreira, e você tomou as suas decisões de carreira, e foi lá e bateu na porta e se ofereceu. E do outro lado você tem que lidar com pessoas que esperam da empresa que a empresa faça tudo por elas, né? Sim. É muito comum a gente ouvir, né? Eu estou fazendo o meu trabalho, né? E eu quero a minha recompensa, né? Mas eles não percebem que vai muito além disso, né? Muito além do entregar só o básico, né? E hoje a nossa geração, principalmente, né? Porque as gerações um pouquinho mais velhas, né? Eles têm uma outra visão, né? Do trabalho. Mas os jovens, né? Para eles, olha, eu fiz, eu entreguei, é isso e é o suficiente. É a minha obrigação, a minha descrição de cargo. É a minha descrição de cargo, quero a minha recompensa, quero um pacote de benefícios maravilhoso, eu quero bastante dinheiro, quero ser promovido. Sim. Né? E assim, aí entrando na parte da estratégia do RH, eu já entrevistei diversas pessoas aqui de RH, a Rita Brito, que é a diretora da BRH aqui na regional, a Jaciane Rizioli, que é diretora de RH do Estado em Água, professores de RH, profissionais, e teve uma pessoa muito interessante que eu entrevistei aqui, a Marina Scatena, que é de uma consultoria de RH chamada Vero Pequi, fala de cultura organizacional, e ela fala uma coisa, eu vi ela dando uma palestra, e ela falou uma coisa muito interessante, enquanto o RH estiver preocupado em pôr cartazinho de dia das não sei o quê, e bandeirinha da festa junina, nós nunca, como profissionais de RH, vamos ocupar o nosso espaço estratégico dentro da empresa, né? E ela mesmo disse isso, assim, que isso vem um pouco da história de ser o DP que virou RH, misturar o DP com o RH. Então, na visão das pessoas, e principalmente dos CEOs, dos diretores das empresas, o RH é o que cuida da folha, põe um cartazinho do Dia das Mulheres e faz a festa do final do ano. E não é esse o papel do RH, né? O papel do RH vai muito além disso quando você pensa que a empresa é feita de pessoas, né? A estratégia da empresa está nas pessoas, né? Com certeza. E isso que você falou é muito interessante, né? Porque normalmente o RH não é colocado nessa posição estratégica, né? Então, se você não for atrás, se você não se posicionar, eu acho muito difícil que eles vão te considerar. Porque o RH, ele é um setor que traz custo para a empresa. É visto né? como custo. Treinamento é custo. Treinamento é custo. Até as lembrancinhas, né, as festinhas que a gente faz é custo. Se a gente quer implantar um benefício para o colaborador é custo, né? O que você está me trazendo aqui de resultado, né? E aí é o momento da gente se posicionar e falar, olha, o meu papel é identificar os afastamentos aqui da empresa e entender se são, se está acontecendo, né, por doenças do trabalho e fazer alguma intervenção sobre isso. Tem equipes que ficam doentes, eu falo isso, a equipe está doente. Sim. E o reflexo disso é o que você falou, faltar, é o afastamento, né, a demissão. Exato. O meu papel é entender o que leva a equipe comercial a sentir motivação para vender mais, né, e consequentemente trazer dinheiro para a empresa. Sim. Então é muito estratégico e a visão das pessoas é um pouquinho deturpada. Sim. É ali da bandeirinha mesmo. Que é a visão até do alto empresariado, né, do alto executivo. Ele tem essa visão
é perfeito o que você falou, a visão do custo, o RH é um custo. Sim. E ele não vê o seguinte, tá, mas é uma discussão que a gente sempre tem nas empresas, assim, não estamos conseguindo atrair ninguém. Lógico, olha o que você está oferecendo, Sim. né? Se você não está oferecendo algo que remunera, não só, porque as pessoas confundem muito a remuneração com o salário, e a remuneração vai muito mais além disso, né? Tem clima organizacional, tem oportunidade de crescimento, né? Nossa, isso é que é estratégia. Certeza, né? Com certeza. É a gente olhar as entrelinhas mesmo e sair dessa posição de tô aqui para fazer a festinha dos aniversariantes, né? Porque senão a gente nunca realmente vai ser visto como estratégico, né? Então, eu acho que o divisor de águas da minha carreira no RH foi ter essa visão do além, né? Que normalmente a gente não é permitido ter. Né? O RH é sempre barrado. Então, sempre... A Marina falou uma coisa interessante, já falou na palestra que eu assisti dela e ela falou aqui também, que é a seguinte, o RH tem que, eles fazem uma reunião estratégica e não chamam o RH. Sim. Né? E o RH tem que bater na porta dessa reunião e falar, opa, vocês não me chamaram, deixa eu entrar, e deixa eu estar aqui, porque eu tenho que estar aqui nessa reunião. Nossa, como bate, né, o nosso pensamento, né, como RH. E é justamente isso, assim, se você não for atrás e se posicionar, você realmente não tem espaço. Sim. Porque, como você disse, é visto como custo, né, não como investimento. Sim. E até meu desejo, né, de cursar psicologia veio justamente eu ia te perguntar isso. Veio justamente para isso, porque a gente trabalha com motivação, com esgotamento, né? Então são várias questões que demandam o entendimento do RH, que eu acho que a psicologia vem para complementar. Então por isso que eu escolhi, né, esse curso para me auxiliar nessa parte e principalmente, né, na questão da motivação. Se eu quero, né, ser entendida, né, pelo meu CEO como um setor que traz resultados, eu preciso entender o que motiva os colaboradores da empresa, né? Que às vezes não é só dinheiro. Não, esse é um assunto que se a gente entrar aqui já não sai mais. É verdade. Porque eu tive a experiência de ter grandes equipes comerciais, trabalhei muito na área comercial durante muitos anos, e as pessoas acham que motivação é dinheiro, dar um prêmio. E eu sempre falo, né, que na minha experiência de muitos anos com isso, dinheiro é o pior motivador que tem. Por quê? Você dá o prêmio para a pessoa, ele ganhou esse prêmio, ele fica motivado naquele dia. Aí ele gastou, ele pagou uma conta, ele comprou uma roupa, ele fez qualquer coisa. A motivação acabou. E se você ficar 2 meses dando esse prêmio para ele, no terceiro já não é motivador mais, porque ele já está contando com aquilo na conta dele. Perfeito. E se no terceiro ou quarto mês você falar, esse mês não vai ter prêmio, ele fala, nossa, mas você está cortando meu salário. Né? Então, ele é motivador, não estou dizendo que não seja, mas ele não é um bom motivador. Exato. Ele é de curto prazo. Não funciona a longo prazo. Não funciona. Né? Esse livro meu ali, o Não Deixo a Vida Me Levar, que eu lancei em 2009, acho que você nem trabalhava e nem era nascida ainda, eu falo muito sobre isso, né? Assim, o que é a motivação? Ela é interna, é sua. São seus motivos. Agora, o que a empresa precisa é entender, né? Sim. Quais são esses motivos. Agora, eu queria que você falasse um pouco sobre essa questão de estudar psicologia, que é uma área tão interessante, e que hoje, né, está muito em discussão uma questão central sobre o trabalho, motivação, tudo que você está falando aí, estresse, que é uma nova legislação, a NR1, que deveria ter entrado agora em maio, foi postergada para o ano que vem. Na BRH foi o assunto que nós mais discutimos no último ano, todo mundo falando sobre isso, porque a empresa, né, ela tem um papel fundamental nessa saúde mental, né? Existe uma discussão, mas vou responsabilizar a empresa por tudo. Não é uma outra coisa, né? Aquela história de você pensar assim, se o ambiente é tóxico, né? Como que eu faço com que as pessoas tenham saúde mental, né? Sim. Não, com certeza. A NR1 está sendo o assunto do momento, né? Na faculdade, inclusive, a gente começou a discutir isso, né? E eu acho que o papel do RH é conscientizar, né, o dono da empresa, né, o CEO, com relação a isso, que
a saúde mental das pessoas não é eu oferecer um plano de saúde apenas, né? A saúde mental começa com a maneira que eu recepciono esse colaborador na empresa. Aliás, já começa lá no recrutamento e seleção, sim. né? Quantas pessoas reclamam que eu participei do processo seletivo, ninguém nunca me deu uma notícia. Sim, sim. Se você não foi acolhedor já naquele momento, o que eu vou esperar dessa empresa, né? Que tipo de posição ela vai ter perante a mim como colaborador, né? Então, vai muito além do oferecer benefícios, né? A maneira como a gente faz a integração desse colaborador, a maneira como a gente vê problemas que estão sendo enfrentados. Eu tenho, inclusive, um exemplo muito legal sobre eu isso. gosto de caos. De caos. Conta caos. Caos é bom. De prosa. Tinha uma colaboradora da área comercial, né, que é a área que a gente, né, tem metas agressivas, né, para cobrança, e o pessoal assim que trabalha, eu admiro quem trabalha com isso, porque né, eu não seria essa pessoa. E aí a gente tinha uma colaboradora que tinha uma alta performance, sempre foi ótima, sempre entregou tudo, atingia a meta. E aí a gente passou a perceber ela muito cabisbaixa, muito quieta. Caiu o rendimento, caiu as entregas. E aí, assim, né, o olhar do gestor vamos demitir. Não tá fazendo. Não tá entregando, vamos demitir. Eu falei, calma. Chamei ela para conversar, né, ela chorou muito, e ela falou que o medo dela era justamente ser desligada porque ela estava passando por um momento delicado de saúde, né. E aí, olha, né, a visão que ela tinha, né, ela ter entregado um atestado seria a sentença dela, ela seria demitida por conta disso. E aí eu acalmei, acolhi, expliquei para ela que não, que a gente não escolhe estar doente, né, que tá tudo bem. O resultado dela cresceu, mesmo ela ainda enfrentando o problema de saúde que durou alguns meses, né, o tratamento dela. Então, por uma conversa, né, que a gente teve, na verdade, eu acho que já começou pelo olhar de ter identificado isso, né, e a gente conseguiu salvar uma pessoa boa, né. É interessante isso, né, você falou lá atrás, que você tem muitas amigas do serviço social que atuam no RH, e eu acho que isso, quando veio uma pessoa aqui, Ana Clara, que é formada em serviço social, que hoje está no RH, ela falou exatamente isso, ela falou assim, o serviço social te ensina a olhar para as pessoas. E no RH você tem que olhar para as pessoas, né? Só que as empresas não olham para as pessoas e elas só cobram um resultado. E acho que uma das grandes discussões que teve sobre o MNR1 é assim, a empresa vai ser responsabilizada e se a pessoa tem um problema lá fora? Só que as pessoas são uma pessoa só. Não existe essa história de vou desligar uma teclinha e ligar outra teclinha, né? Eu sou uma pessoa só. Se eu estou com um problema na minha família, se eu estou com um problema de saúde, se eu estou com um problema qualquer, né? Não que seja papel da empresa aceitar tudo, mas é papel da empresa entender, ouvir, como você acabou de contar seu caos, né? Exato. Ouvir a pessoa e falar, tá, é uma pessoa que eu quero ter aqui, quero manter, né? Esse é um papel fundamental que eu acho que essa formação em psicologia dá, né? Por isso que eu falo que o RH é rico, porque você tem que ter o advogado, você tem que ter o educador no treinamento, mas você tem que ter esse olhar também, né? E o serviço social também cabe aí, né? Não, com certeza, assim. E no curso de psicologia, né, eu já estando no RH, eu consigo, é muito engraçado, assim, como que expande. Eu falo, meu Deus, eu consigo encaixar isso que eu estou aprendendo exatamente na situação que eu estou vivenciando lá na empresa. Até a questão do desenvolvimento das pessoas, né? A gente começa na graduação estudando desde os bebês, né, até os adultos. Então eu consigo encaixar perfeitamente, né? E eu não digo ter uma visão de psicólogo, eu tô ali para fazer terapia. Não, não é esse papel do RH, né? Olha, você falou uma coisa, eu nunca tinha percebido isso, por isso que eu falo que é bom conversar. Tem muito psicólogo no RH, mas a maioria deles, não vou generalizar, dizer que são todos, eles
querem ser psicólogos, fizeram a psicologia pela clínica, pela coisa, e por algum motivo, seja porque aconteceu, seja porque não conseguiu se posicionar aqui nessa outra, ele vai para o RH. Sim. E aí, não estou desmerecendo esse caminho, todo caminho é válido, mas ele sempre vai ter a visão do psicólogo que está gerenciando pessoas. E o que você falou é legal, porque você vem do RH e a psicologia é uma ferramenta para você na sua carreira de gestão de pessoas. Sim. Então é uma visão bem diferente daquele psicólogo que fez psicologia para fazer clínica e que vai para o recrutamento e seleção, por exemplo. Com certeza. Nossa, com certeza. Você falou, me veio muito na lembrança uma conversa que eu tive, né, com o meu diretor, logo no início, assim, quando a gente estava no comecinho ainda desenhando o RH, né. E aí ele me falou assim, Monize, você é uma pessoa, muito, né, pelos seus valores, pela sua religião, você é uma pessoa que acolhe muito. E a gente não pode perder o tato, né, e entender que o seu papel aqui não é de terapia, o seu papel é de acolhimento, né, sim, o seu papel é de entendimento e de tentar procurar uma solução que seja rentável para a pessoa e para a empresa. Então, o seu papel é de balança, equilíbrio, né? Um equilíbrio entre os dois. Então, tenta controlar, ele me falou, né? Tenta controlar um pouquinho a emoção. Isso é uma grande dificuldade do executivo, né? Você tem que ter esses dois lados, né? Exato. E normalmente eles são muito, né, firmes, né? Muito o negócio, né? Muito resultado. E aí eu acho, né, que essa pessoa, né, com um olhar empático, com um olhar acolhedor, ela entra para auxiliar eles também a ver o outro lado, né, e desenhar processos dentro disso, dessa balança, de equilibrar o negócio com as pessoas. E hoje muito do meu propósito é isso, trazer um olhar mais humanizado nas relações de trabalho, sem esquecer do resultado, sem esquecer do negócio. Porque a empresa ela vive do resultado. Eu acho que tem os dois extremos aí, né? Existe uma cobrança que a empresa às vezes assuma um papel que não é dela, né? Que é aquele papel social, aquele papel, tudo bem, a empresa precisa fazer, mas uma empresa existe para ganhar dinheiro. Com certeza. O que ela faz com o dinheiro é diferente, ela pode ser mais, né, preocupada com a sociedade, mais preocupada só com o lucro, com o luxo, né? Então existem empresas que vão pegar parte do lucro e usar isso na sua... Beleza, mas a empresa em si, né, e o executivo tem esse papel, ela precisa dar dinheiro. Agora, é inegável, né, você que é de RH e agora fazendo psicologia, você deve ter uma visão bem ampla sobre isso, assim, é inegável que a gente vive 8 a 10 horas por dia dentro do nosso trabalho e grande parte da nossa vida social é dentro do trabalho. Então, se eu trabalho num ambiente ruim, de clima ruim, que as pessoas não se gostam, que as pessoas se ofendem, isso vai se transformar em problemas de saúde mental. Com certeza, eu vou adoecer. Né? Se eu estou num ambiente tóxico, que não me valoriza, não me reconhece, só traz, né, coisas ruins, né, comportamentos ruins, eu não tenho como. Você falou até uma coisa, né, que eu super concordo, eu não consigo desvincular, né, das 6 horas eu vou para minha casa, sou uma nova pessoa, não. Eu vou levar isso para minha vida pessoal, para minha família, para o meu marido, os meus filhos, e a longo prazo eu vou adoecer. Sim. Né? Não, e você sabe que acho que ela fora. Você sabe que isso é interessante, mas porque a gente falou aqui sobre o jovem, né, e tem esse ponto negativo que eu vejo da falta de assumir compromissos, coisa, mas para mim tem um lado positivo. Você está muito mais próxima da geração Z, então talvez você não perceba. Mas a minha geração, ela foi uma geração ensinada de que o trabalho era mais importante do que tudo, você tinha que abrir mão de tudo na sua vida pelo trabalho, né? Eu vivi essa experiência de meu primeiro casamento acabar por causa de trabalho, porque eu estava mais preocupado em trabalhar, e minha filha cresceu, eu não vi minha filha crescendo, porque eu estava mais preocupado em trabalhar. E só depois, mais velho, eu falei, não, peraí, eu quero uma outra experiência de vida completamente diferente nesse sentido. E é uma geração, principalmente a Z,
que tem um equilíbrio maior nesse sentido. Tudo bem, tem pontos positivos e negativos, mas eles veem essa relação com o trabalho de uma forma mais saudável do que a minha geração. Você está no meio ali, talvez você tenha uma característica dos dois lados, mas eu vejo que existe muito mais equilíbrio, né, do que é o trabalho na vida. Não, com certeza, assim, eu vejo pela minha mãe, né, a minha mãe é boomer, né, e ela tem essa visão. É o trabalho, é o concurso, vamos focar, é isso aí, primeiro você resolve isso, depois você vive, né? E eu cresci muito com isso, né? Tendo essa visão. Eu acho que por isso que eu puxei um pouquinho dos dois lados, né? Sim. Da Z, que é a minha, com a dela. Mas hoje, até nos recrutamentos, a gente percebe. Então, quando a gente está dialogando com um candidato, ele fala claramente, olha, eu não posso tal horário porque eu tenho o meu hobby para fazer, sim, né? E tudo bem, ele não está errado. Ele está certíssimo. Sim. Então não tem por que eu me excluir, me anular, né? Para fazer uma entrega. Eu preciso encaixar, né, dentro da minha realidade. Sim. Então eu vou buscar um trabalho que seja, que eu consiga conciliar as duas coisas, né? E aí eu queria, por incrível que pareça, tem quase uma hora que nós estamos falando, pegar um pouco isso, né? Você é uma profissional jovem, mas já numa posição de destaque dentro da organização. Você é muito antenada, né? Falou de várias coisas interessantes e busca sempre a formação, que é algo muito importante. E a gente está passando por mudanças muito aceleradas na tecnologia, por causa da tecnologia nas formas e relações de trabalho, e até no próprio papel do trabalho, né? A gente sabe os impactos aí que as inteligências artificiais estão tendo no que a gente faz, no profissional de RH. Você falou de recrutamento e seleção, isso está sendo extremamente impactado, todas as outras áreas, mas assim, a gente vê uma geração nova com uma nova postura frente ao trabalho e todas essas mudanças sociais, né? Do jovem, principalmente geração alfa, mas um pouco da Z também, essa questão da tecnologia, né, modificando tudo, e as relações de trabalho, né, que principalmente depois da pandemia mudaram muito, né? O que você enxerga para os próximos anos, assim, já que você está tão antenado em tudo isso? Bom, hoje a gente comenta muito no curso de psicologia, né, das novas gerações substituírem o psicólogo clínico, né, pela IA. Né? Eu faço terapia com a IA, não preciso de gente. E a gente fica doida com isso, né? Mas é a realidade. E o nosso papel é fazer com que as pessoas compreendam que o ser humano, existem sim muitos papéis e muitas funções que vão ser substituídas pela IA, porém não são todas. Eu acho essencial o contato humano, né, o papel do ser humano. Eu acho que sem esse olhar que a gente tem, as coisas não fluem. Né? Eu acho, a minha opinião é que, na verdade, essas profissões que têm a ver com relacionamento humano são as que mais vão sobreviver. Então, sim, vendedor, atendente, RH, essas não morrem, porque com certeza. É relação, né? Com certeza. Por mais que seja aperfeiçoado, né, eles estão trabalhando muito, né, nessa forma de falar, de se adaptar ao que a gente quer ouvir, né, eu não acho que seja possível substituir o papel humano, né, nessas posições, né, principalmente de relacionamento, né. O que eu percebo a gente consegue trabalhar a nosso favor, né, principalmente no RH, com a inteligência artificial, com as tecnologias. Né? Então, o meu gestor, ele é da área, né, da área de tecnologia, então ele sempre foi muito a favor de todas as ideias que eu trazia da tecnologia. Né? Então, a gente trouxe todos os processos para sistema, para facilitar, reduziu ali o uso de papel, quase 100%. Então, eu percebo que a gente consegue adaptar,
usar isso a nosso favor, sem ter esse medo de eu vou perder a minha oposição. Eu acho que a nossa parte a gente tem que fazer, que é estudar, é se desenvolver, é ir atrás. Desenvolver essas competências relacionais que vão ser tão importantes. Exato, né? Desenvolver essas competências, né? E continuar fazendo o nosso melhor, assim, sem receio. Agora, vou te fazer uma última pergunta para depois a gente encerrar, e aí eu vou sair totalmente do que a gente está conversando aqui, porque me veio uma curiosidade aqui, ouvindo você falar sobre a psicologia. Na semana passada, eu entrevistei aqui uma jornalista, a Jéssica Romero, e a profissão de jornalista, ela sofreu muito nas 2 últimas décadas, porque lá por 2010, 2011, ela foi desregulamentada, ou seja, as pessoas que antes você precisava ter a formação para ser um jornalista, e depois isso deixou de ser exigido, e isso de certa forma fez com que o jornalista perdesse muito espaço. A Nayara também falou um pouco sobre isso quando ela veio aqui. E uma coisa que tem me chamado a atenção, você falou da IA substituindo o psicólogo, mas além disso tem uma outra coisa que é o crescimento muito acelerado, que eu acredito ele um pouco o quanto as pessoas estão perdidas na vida, que é dessas terapias alternativas, dessas terapias não científicas, vamos chamar assim, de uma busca por soluções rápidas, né? Porque assim, a gente sabe que, eu sei que o seu objetivo com a psicologia não é a clínica, né, o RH, mas quando você fala com psicólogo clínico, são tratamentos de muitos anos que você está lidando com coisas que são muito profundas, né? E as pessoas buscam hoje essas soluções de, eu vou fazer 2 encontros, 3 encontros, como que você vê, já que você está se formando em psicologia, como é que você vê isso nessa, não só IA, né, que é que está acontecendo realmente, mas esse tipo de busca porque mostra que as pessoas buscam equilíbrio, mas talvez estejam buscando no lugar errado. Exato. Eu acho que a sociedade que a gente vive atualmente, da pressa, da correria, do caos, né, e também, né, o combo, né, com a nossa geração, né, que é do rápido, do TikTok, do 2 segundos, né, eu acho que eles querem, né, essa solução rápida, né, eles querem mágica, eles querem alguém que fale o que eles querem ouvir realmente, né, e eu acho que o nosso papel é conscientizar as pessoas, seja através desse, né, local que nós estamos aqui conversando, né, mas no nosso dia a dia também, quando a gente ouve uma pessoa falando, eu estou fazendo terapia com o ChatGPT, eu falei, mas peraí, né? Que eficácia você acha que você vai ter, né? Então eu acho que a conta-gotas é um trabalho, né, que acho que nós psicólogos, né, vamos ter, em geral, né, as pessoas da área da saúde mental, né, vamos ter que ter bastante paciência, mas eu acho que é dessa forma que a gente tenta resgatar um pouquinho o pessoal para a realidade, porque realmente é o que a gente vê, né? A gente discute muito também em sala de aula, né? A constelação familiar, né? Essas ações aí que não tem embasamento científico. Há um tempo atrás teve um impacto muito grande. Os coaches, né? Eles falam, né, do tarô, né? Coisas que eles querem, né, fazer de alguma forma com que traga uma realidade, né? Inexistente, eu acho que é o que você falou, é a geração da busca pelo fácil, pelo simples. Sim, né? sim. Bom, pessoal, já tem 1 hora já, e é sábado, e o dia, não quero te prender mais aqui, mas o papo tá muito bom, a gente falar só esse assunto aí, a gente já ia, motivação era outro que a gente já ia. Mais 2 horas. Mais 2 horas falando dele. E eu vou deixar você encerrar e falar, né, o que você gostaria aí, e depois eu venho aqui para fechar, mas assim, antes de fechar, né, falar um pouco sobre isso, né. Várias vezes eu trago profissionais aqui, eu tento trazer profissionais de áreas diferentes, idades diferentes, de vivências diferentes, para mostrar que às vezes tem essa ilusão de que a carreira ela é só para quem está muito velho, já passou muitos anos, né? Então, já veio aqui, você agora está vindo, mas já veio a Ana Clara, já veio
o Pedro, que são profissionais muito jovens, mas que já estão em posições de destaque na carreira, já chegaram em um determinado ponto da carreira que fez aquela transição do operacional para o estratégico, né? E que, para mostrar isso, né, assim, que a carreira não é só tempo, né? A carreira é dedicação, é escolha, ir atrás, né? E é importante, assim, quero te agradecer, vou depois encerrar, mas quero agradecer por você ter trazido essa experiência para mostrar, né? E mesmo assim, né, mesmo com uma carreira tão jovem ainda, né, mas uma carreira que já passou por vários momentos, né, que teve aprendizados, que teve áreas diferentes, né, e que às vezes as pessoas falam assim, mas eu estou perdendo meu tempo, vou mudar, eu tenho medo de mudar, e quando você muda, você não está abandonando nada, né, tudo aquilo que você viveu valeu para alguma coisa, né, te traz uma experiência. Então, vou deixar você encerrar, depois eu volto. Sim, eu queria só, né, fazer complemento disso que você trouxe no final, da questão da carreira, né, ela não é linear, né, e o jovem, ele acha que é dessa forma, né, porque eu também já achei. Então a nossa carreira, ela é feita de altos e baixos, né, eu brinco que é uma montanha, você sobe um pouquinho, aí você desliza, cai um pouquinho, se machuca um pouquinho, se recupera, cresce, então é muito interessante frisar, né, que a gente precisa ter paciência, inteligência emocional, buscar, né, informações, estudo, porque é dessa forma que a gente consegue ter um posicionamento assertivo no mercado de trabalho, né? Então, acho que, né, são algumas dicas que eu poderia dar para o pessoal. Porque às vezes as pessoas, eu sempre gosto de falar isso aqui, a carreira não é uma linha, né? A carreira se constrói, e às vezes é alto e baixo, voltas e vai para o outro lado e muda tudo, né? Sim, é um caminho. Isso, e a gente aprende muito com o nosso oposto, né? Você falou das diferenças de gerações, né? Eu gosto muito de conversar com pessoas que já estão há 30 anos no mercado de trabalho, porque eles têm uma base que eu ainda não passei, né? Da mesma forma que eu gosto de conversar com jovens também, ali de 15, 16 anos, que têm uma vivência e têm muito a agregar, né, e tem muito a nos ensinar também, né, então eu acho que ter essa humildade e essa abertura também nos cresce, né, como pessoa e como profissionais também. Legal. Bom, gente, eu vou agradecer, Monize, foi uma indicação da Nayara, então tem que agradecer a Nayara também, e falar, né, assim, aquilo que eu já vinha falando aqui. O Mais Que Um, ele tem esse objetivo de conhecer pessoas novas, né? Cada pessoa que você conhece é mais uma pessoa que te transforma, né? Que você sempre aprende. Você falou coisas aqui que eu nunca tinha pensado, né? Apesar de atuar com isso há muitos anos, e essa visão, por exemplo, do psicólogo que vai para o RH e do psicólogo que vem do RH, né? É uma coisa que nunca tinha passado pela minha cabeça e que é muito interessante. E é isso que a gente tenta. O que você falou é perfeito também, e é bom para a gente encerrar aqui. Um dos objetivos do Mais Que Um é falar com pessoas completamente diferentes. Eu já trouxe aqui um tatuador, né, e um diretor de empresa e um empresário, e isso é legal porque às vezes a gente tem esse preconceito de achar que só vale a pena conversar com aquela pessoa que está lá naquela posição, e não, a gente aprende com todo mundo, né? Falar com jovem, eu aprendo demais com meu filho, que está com 16 anos agora, aprendo demais com pessoas mais velhas. Eu falo uma coisa, né, que isso serve como uma dica para você, eu sempre digo que a gente tem que ter um conselho de administração da nossa carreira. O que é o conselho de administração? Converse com as pessoas diferentes, de vez em quando eu posso vir aqui para te pedir umas opiniões sobre a minha carreira, e é o seu CEO, é uma pessoa de outra área, é um psicólogo, é um médico, às vezes é um jovem, né? Sim. Pessoas diferentes que vão opinar, de vez bater papo, né? Tomar um café com essa pessoa para falar, porque essas visões é que transformam a gente, né? E o Somos Mais Que Um é muito sobre isso, é sobre trazer pessoas diferentes. Então, se você gostou desse papo aqui com o Monize, que foi muito legal, não deixe de seguir a gente. Tem os cortes também nas redes sociais, e com certeza a Monize vai voltar aqui para a gente falar de motivação, que é um assunto interessante. Obrigado, Monize. Obrigada. E até o próximo, pessoal.